Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os amigos com uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e salvação em Cristo Jesus. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade a qual Ele tem concedido para estar falando da sua graça, do seu amor, da sua bondade para com nossas vidas. O tempo está nublado, tempo de chuva, mas Deus concedeu essa oportunidade de estar falando do seu amor. Vamos orar? Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, glória e louvor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua infinita bondade, pelas Tuas infinitas misericórdias. Deus eterno e santo, conduz, Pai amado e santo, esse momento, segundo o Teu querer, a Tua vontade. E que os amigos, Pai amado e santo, e os Teus servos, ó Pai eterno e santo, justo e todo-poderoso, venha, Pai amado e santo, receber a Tua palavra, venha ser cheio, ó Deus eterno e santo, do Teu Espírito Santo, ó Deus justo, tremendo, vivo e eficaz. E que as pessoas, Pai, que ainda não tomaram uma decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que venham tomar essa decisão, Pai amado e santo, mediante a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra lá em Mateus, capítulo 22, até o versículo de 1 até o 14, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontraste. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos que essa palavra, a qual Jesus estava falando naquela época, usando como comparação o reino dos céus é semelhante, ele começou a falar de um rei a qual iria fazer as bodas do seu filho e convidou cidadãos daquela cidade para participar das bodas dos seus servos. E nós sabemos que não houve resposta, né? E nós sabemos também que se trata de Jerusalém, que nós sabemos que depois, 70 anos depois de Cristo, ela foi incendiada e destruída pelos romanos, né? E os servos do Senhor ali, que foi enviado, os profetas, os apóstolos, nós sabemos que muitos judeus não deram ouvido à palavra do Senhor. Muitos líderes ali religiosos daquela época não deram crédito à palavra do Senhor. Muitos servos do Senhor naquela época, naquela cidade, naquela região, foram mortos, foram torturados, foram perseguidos por amor à palavra do Senhor. A Bíblia diz que lá no versículo de João, capítulo 1, versículo 11 e 12,
A Bíblia relata que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas tantos quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que crê, no nome de Jesus Cristo, aos que crê em Jesus. E nós sabemos que a palavra de salvação, ela chegou até nós. A palavra de salvação, ela chegou até os confins ali da terra, até onde os apóstolos conseguiram ministrar, pregar, até outros homens de Deus conseguiram chegar até nós. E Jesus ali fazendo essa comparação. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela nos fala que Jesus, quando o rei, esse rei aqui, quando mandou chamar, quando mandou fazer convite a todos, a Bíblia relata que se compareceu ali para fazer parte das bodas, os bons e os maus. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Ele chama todos, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Ele chama tanto os bons como os maus também. E nós sabemos que muitas pessoas que quando vai ouvir a palavra do Senhor, elas não querem aceitar. Muitas das vezes elas tentam se justificar. Mas a Bíblia revela que todos pecaram, lá em Romanos 3 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisa da remissão dos seus pecados, precisam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. Então todos pecaram ali e destituídos foram da glória do Senhor. Então foi por isso que Deus enviou o seu Filho amado para morrer pelo seu pecado, para morrer pelo meu pecado, para morrer pelo pecado da humanidade, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna, para que nós viéssemos ser reconciliados para com Deus. E o mais interessante é que muitas pessoas, elas acham que elas vão ser salvos, não receber a salvação pelas suas obras. Muitas das vezes a pessoa vai ministrar a palavra do Senhor, vai pregar a palavra do Senhor, a pessoa tem uma justificativa que diz assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor nos revela que pela graça, lá em Efésios capítulo 2, ele disse assim, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você tentar se justificar que você não bebe, não fuma, não faz mal a A, B e a C. Se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você não terá direito à vida eterna. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela, que é a palavra do Senhor, a qual Ele deixou para que nós viéssemos nos orientar através dela, pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós viéssemos dia por dia nos santificar através da palavra do Senhor. Então não tem como você se justificar a si mesmo, porque mesmo você tentando se justificar a si mesmo, você não consegue alcançar a salvação, você não consegue ser purificado dos seus pecados, você não consegue se chegar a Deus. Nós só podemos nos chegar a Deus através, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo na palavra do Senhor, crendo em Jesus que morreu pelos nossos pecados. Porque senão, vejamos, aleluia, o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Olha o que diz aqui sobre esse homem, que como ele andava diante dos homens e como ele andava também diante ali de Deus ali. O que diz? Diz a palavra do Senhor assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então este homem aqui, ele era temente a Deus.
Ele era piedoso, ele dava esmola, ele orava diante do Senhor ali, fazia suas petições ali diante do Senhor, mas ele ainda não conhecia a palavra de salvação, ele ainda não conhecia a palavra de vida eterna. Nós sabemos, se você ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver que um anjo apareceu a ele, mandou chamar Pedro. Pedro teve uma revelação, o Espírito Santo falou a Pedro para ele não temer, que ele estava no negócio. Pedro foi. Quando Pedro começou a anunciar a salvação, a vida eterna, quando Pedro começou a anunciar Jesus a esse homem, que era piedoso, que era temente a Deus, que dava esmola, que orava, ele creu na palavra de salvação, ele creu que Jesus morreu na cruz do Calvário para ele alcançar a vida eterna, que só assim ele iria alcançar a vida eterna. E nós podemos ver que aquele homem e sua casa foram cheios do Espírito Santo do Senhor, foram batizados nas águas e recebeu a salvação para a sua casa. Então não é pelas suas obras, não é porque você é bom ou deixa de ser, mas é pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós podemos deixar, por exemplo, a palavra de Deus nos deixou a vida de Cornélio, que era um homem piedoso, temente a Deus, justo, dava esmola, orava, mas ele ainda não tinha se convertido ao Senhor. A partir do momento que ele se converteu ao Senhor, aceitou Jesus como seu Salvador, ele recebeu a salvação, ele e sua casa, e foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Então o Senhor, ele estava ali deixando como exemplo ali as bordas nupciais ali no Mateus 22. Ele encontrou naquele momento ali bons e maus. Ele encontrou pessoas ali que eram boas, que faziam obra boas, e encontrou pessoas maus ali. Todos foram chamados ao arrependimento. Todos foram chamados para participar das bordas do Cordeiro. Todos foram chamados a fazer parte do reino do céu. Mas só aqueles que realmente se convertem, só aqueles realmente ali que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, que conseguem, louvado seja o nome do Senhor, a vida eterna. E nós sabemos que essas bordas a qual eles foram chamados, nós sabemos que nesse exato momento aqui, o rei passou a fazer, vamos dizer, uma visita no lugar onde todos estavam. E a Bíblia relata aqui que ele encontrou um que não estava vestido com as vestes nupciais, porque a palavra de Deus também fala em Zacarias, que quando Zacarias teve uma visão que Satanás acusava ali o sumo sacerdote ali, Josué, que ele estava com as vestes sujas, a palavra de Deus fala que o anjo ali tirou as suas vestes ali sujas, que significa iniquidade, vestiu vestes novas. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então nós temos que tirar o velho homem, o homem que cometia os pecados, o homem que não agradava a Deus, e se vestir do novo homem, o homem que teme a Deus, que agrada ao Senhor, de vestes novas. O livro também de Isaías capítulo 61, Isaías 61, 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atrativos e como noiva que se enfeita com suas joias. Então, o livro de Isaías, o profeta Isaías, escrevendo que ele se alegrava no Senhor, porque o Senhor tinha vestido ele de vestes de salvação. Então, para que você tenha o direito da vida eterna, primeiro você tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua vida. Primeiro você tem que se converter ao Senhor, crer que Ele, louvado seja o nome do Senhor, morreu na cruz do Calvário por amor à sua vida, por amor à minha vida. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que esse homem aqui, quando o rei foi passar para fazer a vistoria dos convidados, ele encontrou eles sem as vestes nupciais. Por quê? Porque naquela época ali, quando também um rei
convidava ali as pessoas para participar das bodas ali, ou um casamento ali, ele dava as vestes nupciais. Por exemplo, a pessoa chegava, eu chegava com essas vestes aqui, quando chegava ali no palácio, eles me davam uma veste nupcial, para que eu pudesse participar das bodas ali, ou do casamento. Então todos que chegavam recebiam uma veste nova para participar do casamento. Mas esse homem aqui, ele foi chamado, mas ele rejeitou. Por quê? Porque não era obrigado ele se vestir. Mas se ele não se vestisse das vestes, aleluia, nupciais, ele não poderia, aleluia, fazer parte, aleluia, do casamento ali. Mas ele ficou ali. Então o Senhor deixou como exemplo: se você não se vestir das vestes nupciais, se você não se vestir das vestes de salvação, se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai poder fazer parte das bodas do Cordeiro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus também nos fala lá em primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo 1. Só achar aqui. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 8 em diante, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós dissermos que não temos pecado, mentimos. Mas agora, se nós confessarmos o nosso pecado, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o Senhor deixou ali como exemplo ali a palavra do Senhor. E Ele deixando ali como exemplo ali aquela parábola do rei, que o rei enviou seus servos para chamar os cidadãos daquela cidade para as bodas. Não quiseram. Enviou mais uma vez, eles mataram os seus servos. E depois ali ele enviou outros servos a chamar todos que encontrassem cada atalho, cada caminho, para participar das bodas. Mas para você receber a salvação da sua vida, participar das bodas do Cordeiro, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não é pelas suas obras, porque nós vemos o exemplo, aleluia, de Cornélio ali. Ele era um homem justo, piedoso, temente a Deus, mas precisava reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e assim ele fez. E a sua casa recebeu a salvação, foram cheios do Espírito Santo. E nós sabemos, se o velho homem, não deixar suas práticas pecaminosas, não se converter realmente ao Senhor, não aceitar Ele, não receber as vestes de salvação, as vestes ali de justiça, o manto de justiça, ele não poderá herdar a vida eterna. Então essa é uma oportunidade para a sua vida. E a palavra do Senhor no final ainda fala que ele foi amarrado de pés e mãos e lançado ali no inferno ali. E Jesus ali ainda adverte: lá haverá pranto, ali ranger de dentes ali. Então um lugar angustiante vai ser para quem cair lá. Então o Senhor, ele nos dá ali o direito ali de nós escolhermos ou receber a salvação ou não receber a salvação. Para receber a salvação, você tem que aceitar Jesus, tem que se vestir do novo homem, tem que se vestir de vestes ali de santidade, de vestes de salvação, tirar o pecado ali da sua vida e dia por dia se purificar, dia por dia se santificar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela limpa, ela transforma o homem em uma nova criatura. Então a palavra do Senhor é expressa em falar que para participar das bordas do Cordeiro, você tem que ter vestes nupciais, vestes de salvação, a qual
qual o Senhor concede a cada um que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, glória e louvor, que a tua palavra, Deus eterno e santo, encontra guarita, aleluia. Eu tenho certeza, Pai amado e santo, que vai trabalhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque ela não volta vazia, ó Deus eterno e santo. Que as pessoas que vão ouvir, Pai amado e santo, a tua palavra, vão ouvir, vendo esse vídeo, ó Deus eterno e santo, que a palavra, Deus eterno e santo, penetre, Pai amado e santo, no mais profundo ali do seu coração, e que ela venha ter o entendimento, ó Deus eterno e santo, que para receber a salvação, a vida eterna, tem que permanecer fiel a ti, tem que aceitar teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tem que permanecer fiel, andando em espírito, para não cumprir, Pai amado e santo, as obras da carne, como está falando lá em Gálatas 5, permanecer com as vestes, Pai amado e santo, limpo, ó Deus eterno e santo, para ter o direito, aleluia, da vida eterna. Deus eterno e santo e todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade. Cada pessoa, Pai, que vai ouvir, Pai amado e santo, esse vídeo, que venha, Pai amado e santo, ser cheio da tua presença, venha ter entendimento da tua palavra, venha, Pai amado e santo, confessar a ti os seus pecados, venha aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que possa, Pai amado e santo, ter o direito da vida eterna, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Fique com essa palavra, no nome de Jesus, e crê que Deus deixou a sua palavra para que nós viéssemos seguir, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, enviou o seu Filho amado para morrer pela nossa vida, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Mas para isso, nós temos que nos vestir das vestes de salvação, da veste de justiça, do manto de justiça, e permanecer fiel à sua palavra. Amém e amém.